Hospital Monte Sinai, cirurgia robótica e referência em alta complexidade. Bom, eu adiantei agora há pouco o tema que nós vamos tratar com a nossa convidada de hoje no Pergunte ao Doutor, sobre a importância para quem quer se submeter a procedimentos estéticos, né? A escolha correta de profissionais capacitados, de clínicas especializadas e creditadas pelo Conselho Federal de Dermatologista, enfim. Nós estamos recebendo aqui com muita honra a dermatologista da Dermacenter, doutora Laura Loures. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, bom dia, obrigada por me receber. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco e esclarecer sobre esses assuntos. Mas antes de entrarmos nisso, eu falei agora há pouco com o Vini que a água faz bem, inclusive, para a pele também. É verdade isso, doutora? É super verdade. Um corpo hidratado é uma pele hidratada. Não é? Ajuda muito. Pois muito bem, mas o nosso assunto hoje é esses cuidados que nós devemos ter. O crescente interesse por tratamentos estéticos tem levado muitas pessoas a buscarem alternativas mais acessíveis, mais baratas, mas nem sempre seguras, né? Aliás, nós da mídia temos mostrado isso com muita frequência e às vezes até casos fatais. É muito importante. Por isso, doutora, eu gostaria de começar lhe perguntando da importância de procurar dermatologistas certificados para procedimentos estéticos. É isso mesmo. E primeiro eu queria até agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, até porque a gente percebe que muitas vezes esses pacientes, eles procuram essas clínicas por desconhecimento mesmo. Né? Às vezes não é por maldade, a gente sabe que hoje o marketing de mídias sociais ele é muito forte, então às vezes o paciente vai acreditando naquele profissional sem saber realmente se ele é qualificado, se ele é habilitado para fazer aquele procedimento. E a importância do dermatologista e do médico, né, nessa, como para realizar qualquer tipo de procedimento estético que seja invasivo, claro que cada profissão ela está habilitada a fazer certos tipos de procedimentos estéticos. Então, a esteticista ela pode fazer alguns procedimentos estéticos, alguns outros profissionais também, mas se a gente está falando de procedimento estético que seja invasivo, que vai criar uma porta de entrada naquela pele, que tenha risco, né, de alguma complicação, de alguma infecção, esse profissional ele tem que ser o médico, até porque ele que é o profissional que está capacitado se eu tiver alguma complicação, porque elas vão ocorrer mesmo com a gente, a tratar, a identificar e a proceder da maneira mais adequada com aquele paciente. Não deixa de ser uma cirurgia, mesmo que minimamente invasiva, é uma cirurgia, né, doutor? Sim, alguns procedimentos sim, mas mesmo às vezes a gente se falando em alguns tipos de laser, né, que não são procedimentos que são invasivos, que vão criar aberturas na pele, mas que podem provocar alguns danos, né, queimaduras ou alguns outros, e que existem os lasers que são para profissionais médicos e existem os aparelhos que são para profissionais não médicos. Não médicos. E às vezes é isso que o paciente não tem acesso, né? Não tem esse conhecimento. Não sabe desse conhecimento. Isso. O que é mais comum hoje a procura assim, de procedimentos estéticos? O que está mais em moda hoje? Eu acho que os injetáveis, né? Que é o que a gente fala que é a toxina botulínica, os preenchimentos, né? Os bioestimuladores, que são procedimentos injetáveis. Então, que vão usar agulhas, e aí com isso eles vão aumentar o risco de complicações. Quando a gente fala de procedimentos mais superficiais, que são, às vezes, até os lasers, algum peeling, algum procedimento que não faça essa porta de entrada, eles possuem riscos, mas são riscos mais controlados. Quando a gente está falando de procedimentos injetáveis, aí a gente aumenta muito esses riscos, né? Até porque esses procedimentos a gente nunca vai saber se o paciente pode fazer alguma reação àquele produto que está sendo injetado, se aquele produto que está sendo injetado, ele vai estar no plano correto daquela pele. Então, a gente tem risco, às vezes, de fazer uma obstrução vascular com aquele produto, e se isso acontecer... E nem sempre o esteticista tem essa informação, Ele não tem essa informação e ele não vai saber identificar se tiver alguma complicação. E o pior, se tiver alguma complicação, ele não vai saber tratar a tempo. Exatamente. E aí é que acontecem esses casos que a gente vê nas mídias, né? Às vezes, de necrose, de perda de tecido, até recentemente, né? Que 2 pacientes vieram a óbito. Então, E fica deformado, às vezes, né? Dependendo. Fica. Isso pode causar reações alérgicas, inclusive. Inclusive, pode, né? A gente nunca vai saber qual paciente que tem
alergia a algum tipo de procedimento, de produto, às vezes até mesmo a anestesia que é usada durante o procedimento, porque a gente usa anestésico, né? Às vezes anestésico infiltrativo, e esses profissionais também utilizam. Às vezes alguns produtos eles já vêm com anestésico no produto, então a gente não sabe se aquele paciente ele vai fazer uma reação anafilática àquele produto ou ao anestésico. Ou anestésico, né? Isso. E aí, além do profissional, né, saber identificar isso e saber tratar, as clínicas elas têm que ter condição de dar suporte para esse paciente. Sim. Então, uma clínica que faz esse tipo de procedimento, ela precisa ter uma regulamentação pela Anvisa, ela precisa ter o porte da Anvisa para estar recebendo aquele paciente. Né? Precisa ter medicação para poder reverter aquele quadro, precisa, às vezes, ter um carrinho de parada, um desfibrilador. Tudo isso, porque pode causar uma parada cardíaca. Pode causar. Uma reação alérgica pode causar vários problemas no organismo, né, doutora? Inclusive o óbito, como foi o caso do paciente com o pilindifenol. Por exemplo, a pessoa que quer fazer um procedimento estético. Eu quero mudar isso aqui, eu quero fazer isso. Qual a primeira providência que ela deve tomar, doutora Laura? Procurar um profissional habilitado. Um profissional, né, que seja médico, que ele seja capacitado, que tenha o registro da especialidade, né, da dermatologia ou da cirurgia plástica, porque com certeza... E existem alguns outros tipos de procedimentos que outros profissionais podem realizar. Isso não vem ao caso, mas existem tipos de procedimentos que só o profissional médico que pode, né, Uma que clínica pode realizar. como a Dermacenter, por exemplo, qualquer tipo de complicação que aconteça num procedimento como esse, vocês têm lá médicos e profissionais, porque vocês são médicos, primeiramente, Somos né? médicos. Especialidade dermatologia. Mas vocês têm médicos e condições e equipamentos de atender a qualquer urgência ou emergência que aconteça. Qualquer uma. Hoje em dia lá a gente tem todas as medicações, é que a gente fala de um carrinho de parada, né? Carrinho de parada. Então é um carrinho que tem todas as medicações necessárias se tiver alguma desfibrilação, alguma arritmia, alguma anafilaxia, se o paciente entrar em uma parada cardiorrespiratória, a gente tem o desfibrilador, tem condição de entubar um paciente e de ter, né, todas as precauções necessárias nesses casos. Os benefícios, eu queria saber agora dos benefícios de procedimentos estéticos na mão de um dermatologista, na mão de alguém especializado. Quais os benefícios que isso vai causar, além da questão da vaidade, né, das Exatamente. pessoas, hein? Até porque quando a gente está tratando da estética, a gente não pode esquecer que quem está ali é uma pessoa, né? É uma pessoa. Então, aquela pessoa, ela está ali bem, ela está rígida, ela quer melhorar. Então, você não pode colocar aquela pessoa em risco. Isso é o principal. Segundo, que quando a gente vai fazer um procedimento estético, a gente está tratando da pele daquele paciente. Sim. Então, se aquele paciente ele tem realmente indicação daquele procedimento, se aquela pele dele é indicada para fazer aquele procedimento, se ele não tem nenhuma lesão, se ele não tem nenhum câncer de pele, se ele não tem nenhuma outra doença que vá inviabilizar aquele procedimento, é o dermatologista que vai ter capacidade de identificar isso. Sem dúvida. E claro, né, a gente fala que não é só a técnica. A técnica, a gente aprende, né? Qualquer profissional que se exercite, ele vai conseguir aprender. Só que tratar da saúde da pele, a gente enxergar o paciente como paciente estético, mas que a gente também não pode deixar de olhar pela saúde da pele dele, do cabelo, da unha, né? Que é a competência do dermatologista, esse é o principal, porque todos nós, a gente tem que respeitar a vida do outro, claro, né? Então, a gente não pode tirar a saúde do paciente só pensando na estética. Só para a gente finalizar, doutora, se uma pessoa, por exemplo, chega lá na clínica de vocês, a Dermacenter, eu quero fazer um procedimento tal, e vocês constatam pelos exames que não é viável, ou a pessoa vai correr muito risco, vocês desaconselham esse tipo de procedimento? Super. E isso acontece regularmente. Com frequência, né? Com frequência. Se é um paciente que tem, às vezes, uma doença inflamatória, uma doença autoimune, ou que tem uma arritmia cardíaca, que tem alguma condição, que eu sei que eu vou colocar a vida daquele paciente em risco, ou então que eu posso, né, às vezes, piorar ou alguma condição médica dele, a gente vai contraindicar. Contraindicar. Com Olha, certeza. não faça Não porque faça. você não deve fazer. Não faça. Muito bem. Doutora Laura Loures é médica dermatologista da Dermacenter, falando conosco sobre os cuidados dos procedimentos estéticos. Gente, prestem muita atenção e procurem profissionais habilitados para tal. A senhora quer acrescentar alguma coisa?
Eu acho que nós falamos de tudo um pouquinho, né? E eu acho que é isso, é procurar o conhecimento, né? Eu acho que o Exato. que a gente está fazendo aqui é muito importante. Não procure no Google, né? Não procure no Google, procure conhecimento em fonte segura. Isso aí. Obrigado, doutor. Um Eu que prazer agradeço, enorme ter prazer você é meu. aqui. Obrigado. Obrigada. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai. Cirurgia robótica e referência em alta complexidade. Tribuna Transamérica. Qual a previsão para o seu